Aproveitamos esse momento que estamos todos já nos agrupando nessa live para essa exposição doutrinária, e peço a todos vocês que nesse momento também elevem seus pensamentos a Deus, a Jesus, aos trabalhadores espirituais da casa, aos nossos trabalhadores, e rogamos a Deus para que Ele nos intua nesse momento, para que possamos fazer uma boa exposição e para que nós, da doutrina espírita, os simpatizantes, os convidados, possam também emanar energias positivas a tantas famílias que necessitam nesse momento. Muito obrigado. Nossa exposição desta noite é denominada Por que não mudamos? E é um prazer estar aqui novamente, mesmo online, para conversar um pouco sobre as necessidades do nosso coração. É fundamental em tempos tão extremos em que vivemos, que nós tenhamos esses espaços, mesmo que sejam assim, online, como este de hoje, para que possamos conversar a respeito de nós. De quem somos, por que estamos e para quê. Eu, então, faço um convite a todos vocês nessa noite. Reflitamos um pouco sobre nós, em relação às nossas vidas. Se durante algumas de nossas existências, ou se durante essa atual existência aqui, hoje, já tentamos mudar alguma coisa em nós. Ou ainda não. E quando falamos em mudança, rapidamente vem a nossas mentes uma mudança de emprego, uma mudança de cidade, uma melhoria do conflito, de alguma desavença familiar, ou seja, buscamos uma mudança exterior, de fora para dentro, um desejo, uma satisfação, uma realização imediata. Mas, Eduardo, devemos ter vergonha de pensar assim? Vergonha eu diria que não. Mas disciplinar os nossos pensamentos, eu direi que sim. Porque grande parte da humanidade ainda pensa assim. Mas, no entanto, não precisamos fazer parte desta grande maioria que apontam as pesquisas referente à insatisfação pessoal. Porque se pararmos para pensar negativamente, egocentricamente e analisarmos, perceberemos como ainda somos egoístas para conosco mesmo. Percebamos então, por que queremos mudar? Sim, com certeza, todos nós queremos, e como queremos mudar? Queremos mudar para parecermos mais bonitos, mais honestos, mais honrados, para sermos famosos, ou para parecermos pessoas mais serenas do que verdadeiramente às vezes não somos. Mas não temos como discordar do fato em que o período em que vivemos hoje, com tantos excessos à nossa disposição, todo esse aparato tecnológico, essa facilidade, dessas praticidades como a de hoje, de estarmos reunidos online, mesmo enfrentando essa quarentena, nós temos como visitar os nossos familiares, os nossos filhos, os nossos pais, mesmo que vejamos eles numa telinha, mas nós temos essa oportunidade. Mas mesmo assim, muitas das vezes, nós não nos gostamos mais. Nós não gostamos da vida que temos, do emprego, do social. Nós não gostamos, simplesmente não nos gostamos. De repente, estamos à míngua de valores próprios. Tudo quanto eu falo, o que eu faço, eu digo, é aquilo que eu vejo à minha volta.
eu adoto, simplesmente eu adoto tudo isso. Sim, eu adoto todos esses costumes, hábitos, conceitos, modos e modas como perundicalhos de minha personalidade. Mas esse não sou eu. Eu não consigo ser eu. Eu não me sei. Eu não parei para perceber como é. Quem sou eu? Como que eu sou? E começam a surgir as dúvidas. Eu me conheço? É possível assumir que ainda eu não me conheço? Se eu não me conhecia antes? Se existe algo desconhecido em mim, sozinho consigo conhecer? Se esse sou eu, como eu não sabia? Será que há pessoas que conhecem a minha parte desconhecida? Existe algo específico que preciso conhecer em mim? Como eu posso conhecer-me? Alguém se conhece por inteiro? Allan Kardec nos ajudará a entender um pouco melhor e a nos conhecermos mais ainda, quando nos deixou no Livro dos Espíritos, na questão 919, a seguinte pergunta aos espíritos: qual o meio mais prático e eficaz que o homem tem de se melhorar nesta vida e de resistir ao arrastamento do mal? E os irmãos superiores lhe responderam: um sábio da antiguidade já vos disse, conhece-te a ti mesmo. E neste momento temos uma grande probabilidade de Allan Kardec ter pensado como nós refletimos ainda hoje, ter pensado, refletido intimamente, mas como faço para me conhecer? Conhecer a mim mesmo? Será que ainda não me conheço? E os espíritos amigos imediatamente perceberam, captaram a dúvida de Kardec e deram continuidade à resposta. E quem veio responder a Kardec e a nós foi Santo Agostinho, que disse assim para nós: fazia o que eu fazia quando eu vivia na Terra. Ao fim do dia, interrogava a minha consciência, revisava tudo o que eu fizera durante o dia, perguntava a mim mesmo se ninguém tivera motivo para de mim se queixar. Foi assim que eu cheguei a me conhecer e a ver o que em mim precisava de reforma. Aquele que todas as noites tira um tempo para recordar tudo ou quase tudo o que fizera durante o dia, interroga a si mesmo o bem ou o mal que houvera feito, rogando a Deus e ao anjo da guarda que o esclareça dos seus atos. Grande força adquirirá para se aperfeiçoar e se evoluir cada vez mais. Dialogai, dialogai com vós mesmos, pois a vós mesmo perguntais. Interrogai-vos sobre o que tendes feito e qual objetivo procedestes em tal ou qual circunstância. Sobre se fizeste alguma coisa ao trem que censureis. Sobre se fizeste uma ação que não ousarias se confessar. Perguntai ainda mais. Você se encantaria se Deus o chamaste nesse momento? Terias que temer o olhar de alguém ao retornar de novo ao mundo dos espíritos, onde nada pode ser ocultado? Examinai. Examinai o que pudesses ter feito contra Deus. Examinai o que vós fizesses contra o próximo. E, finalmente, contra vós mesmos. As respostas vos darão o descanso para a vossa consciência, ou a indicação de um mal que ainda precisa ser reparado. Mas a criatura humana ainda é assim. Estamos todos num processo de evolução. E como já sabemos disso, e às vezes não queremos dar a importância devida a certas coisas, ou para alguns detalhes importantes das nossas vidas, porque achamos que já conhecemos demais.
ou já sabemos demais. E aí saímos à procura de uma ajuda. E entramos numa igreja, numa casa espírita, muitas das vezes pela dor e não pelo amor. Chegamos e pensamos, eu preciso parecer um pouco melhor do que eu sou. Chegando lá, ouço os estudos atentamente, participo das práticas espirituais, que me consomem quase todo dia, executando as tarefas aqui e acolá. O problema é que ao cair da noite, surge tudo novamente e ficamos a pensar. Quando a cabeça encosta no travesseiro, existe um mecanismo terrível chamado consciência, que diz para mim exatamente aquilo que eu não queria ouvir. Nós fazemos isso durante uma semana, um mês, um ano, uma vida toda. A consciência, como nos diria o extraordinário pai da psicanálise, Carl Gustav Jung, ninguém se torna iluminado imaginando uma figura de luz. Nós temos que nos esforçar, mas sim tornar consciente sua escuridão e procurar ajuda, se melhorar. E no fim das coisas, parece substituir uma pergunta que é simples, mas a resposta pode nos incomodar um pouco. Nós nos perguntamos, o que está errado comigo? Porque se tudo estivesse certo, eu deveria me sentir uma pessoa feliz. Eu deveria me sentir uma pessoa equilibrada. Mas parece que cada dia que passa, ainda que eu redobre as leituras, que eu faça parte de 2, 3 grupos de leituras da minha casa, que eu participe de todos os grupos de estudos, de todas as reuniões da casa, ainda que tudo isso aconteça, eu não estou equilibrado. O máximo que eu consegui foi um doutorado em Espiritismo, um título. Eu sei de tudo. Agora eu sei, eu conheço. No entanto, esse sentimento vazio permanece durante anos. Para preencher esse vazio existencial, permitimos que o impulso nos empolgue. Aí é uma loucura. Nós assumimos um monte de compromissos a mais. Fazemos a nossa carreira espírita funcionar muito bem. Nós chegamos a casa tranquilos, porque normalmente somos somente frequentadores da casa. E eu vou para um grupo de estudo. Eu agora estou estudando mais ainda. Depois vou fazer um curso de passe, vou ser passista, vou colaborar com a casa. Depois dessa tarefa, vou ajudar na tarefa assistencial. Depois ainda, se tudo correr como eu planejei, olha o egoísmo, se tudo ocorrer como eu planejei, eu faço um curso de médium. Simplesmente eu compro a carreira espírita. Assumo compromissos com outras pessoas, com a espiritualidade. E no momento que a solidão do coração vem, e ela vem, no momento em que a falta de respostas aparece, e ela aparece, nós ficamos completamente sem direção outra vez. Completamente amordaçados. Como é que eu vou buscar respostas que possam consolar o meu coração se eu já estou tão envolvido com as tarefas diárias? Eu não tenho tempo. Como que eu abro mão dos meus compromissos para encontrar paz na minha consciência? Meus irmãos, se nós não temos paz na nossa consciência, nós não podemos colaborar com o próximo. Primeiro, nós temos que ter a disciplina de nos ajudar. Porque se nós estamos estudando tanto, ou estamos estudando errado, ou não estamos nos apropriando do que lemos. Ou, na verdade, nós não queremos mudar definitivamente no nosso íntimo. Mas nós só mudaremos quando aceitarmos. Se a nossa consciência precisa de ajuda, se nós precisamos de ajuda, nós primeiro temos que nos ajudar.
para depois ajudar o próximo. Se não fizermos isso, não ajudaremos nem a nós e nem a outro. Penso que diante disto, primeiramente devemos fazer aquilo que Santo Agostinho ensinou a Kardec e principalmente a nós: interrogar a nossa consciência todos os dias. Começamos fazendo uma vez por semana, não faz mal, até tomarmos um hábito. Sim, eu sei. Vocês devem estar se perguntando, mas Eduardo, o que vem a ser essa consciência? Para lhes responder, eu tenho que recorrer mais uma vez ao psicanalista Jung, que assegurou que a consciência é um logro dos mais audaciosos, uma ilusão, um engano, uma ironia, pois a consciência pode vir a nos enganar no processo de evolução antropológica, sociológica e psicológica, em afirmar que a conquista da consciência é o momento culminante, é aquele momento em que a gente sente que o ego toma conhecimento dos seus conteúdos psíquicos, aquele instante do qual a criatura diz: mas eu sei quem eu sou, me identifico com os objetivos da minha vida, descubro como fazer para conquistar minhas metas, me encarrego da luta que me constitui um desafio diário. Agora eu sei o que devo fazer, porque eu compreendo como eu posso fazer. Na verdade, a pessoa adquire aquele discernimento maduro exatamente no momento do amadurecimento psicológico, da auto-identificação. Quando a pessoa sabe que a vida é feita de ilusões, que as ilusões se desvanecem, desaparecem. Mas ninguém pode viver sem as ilusões. Se estivesse aqui do meu lado agora, Divaldo Pereira Franco falaria assim: ninguém pode viver sem as ilusões, porque a própria realidade aqui, no que convencionalmente denominada realidade, pois é uma ilusão de natureza física. Já que a moderna física quântica, nuclear e quântica está nos dizendo diariamente que tudo aquilo que nós apalpamos não existe, mas que tudo aquilo que não vemos e não apalpamos existe, o que não deixa de ser profundamente perturbador. Eu sei, está ficando complicado, né? Mas vamos ver se eu consigo me fazer compreender um pouco melhor. Quando a gente pega um controle remoto na mão, ao pressionar aquele pequeno botão, nós acionamos uma onda Hertz. Ele liga ou desliga uma televisão. Com o controle remoto, eu posso abrir um cofre, ligar um carro, tudo isso usando uma energia invisível e ao mesmo tempo palpável, porque ela está ali. Entretanto, essa energia invisível que dispara uma onda Hertz não mantém de maneira nenhuma contato com os meus 5 ou 6 sentidos. Dessa forma, podemos dizer que a realidade é uma forma de ficção. E a ficção é uma forma de realidade. Se realmente já nos apropriamos que somos imortais, é a atitude inteligente que deve assumir todo aquele que se conscientiza da transitoriedade do corpo e da perenidade do espírito. Isso é o mínimo do conhecimento da doutrina espírita. Quando conseguimos compreender, assim, que o mundo em que vivemos pode sim ser interpretado como um mundo de ilusões e de ficção, e o plano espiritual, que é eterno, como a realidade, se já compreendemos dessa forma, se já nos apropriamos, se já entendemos que estamos nesta vida, nesta reencarnação, para nos evoluirmos, se torna um pouco mais fácil. Então, não podemos mais simplesmente nos ater aos prazeres terrenos, nos iludindo que devemos aproveitar aos máximos as nossas vidas, de maneiras levianas, fúteis, transitórias, curtindo a vida, como dizem os jovens.
vivendo aquele único momento terreno. Joana de Ângeles, no livro Autodescobrimento, na página 11, nos deixa o seguinte ensinamento. As experiências do autodescobrimento facultam-lhe identificar os limites e as dependências. Esse é o processo do autodescobrimento. Identificar os nossos limites e as nossas dependências. As nossas aspirações verdadeiras e as falsas. Os embustes do ego e as imposturas da ilusão. Se diante disso, de todo esse conhecimento, adquirido através da doutrina espírita, através dos conhecimentos alcançados nas inúmeras reencarnações já vividas e experienciadas, ainda não nos convencemos que temos que mudar nosso jeito de ser, de querer, de sentir, de desfrutar desta vida. Então, meus amigos, mergulhemos de corpo e alma no Evangelho de Jesus e descubramos o verdadeiro sentido, as verdadeiras causas atuais das nossas aflições. Perdão. Como diz Jesus através de João, no capítulo 8, versículo 32. E conhecereis, e a verdade vos libertará. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, bem-aventurados os aflitos, no item 4, nos fala das causas atuais das nossas aflições, que diz mais ou menos assim: as contrariedades da vida são de duas espécies, ou pode-se dizer, de duas origens bem diferentes, as quais é muito importante distinguir. Umas têm a causa na vida terrena e a outra não nesta vida. Um exemplo desta afirmação do Evangelho, por eu ser um estudioso da doutrina espírita, tentando ser espírita, posso dizer para vocês que eu nasci pessoa com deficiência não foi por um deslize desta vida. Com certeza foi por consequências de outras vidas e Deus me permitiu nascer com esse limite físico para ter paciência e algumas outras coisas a mais. Ao buscar as origens dos males terrenos, percebe-se que muitos são as consequências do caráter e da conduta dos que o sofrem. Acabei de dizer. Por isso que eu sou pessoa com deficiência. Acredito que eu vim como uma prova, uma expiação, não importa. O que importa é que Deus me permitiu essa oportunidade de estar aqui neste mundo, tentando reparar alguma coisa que cometi errado em outras vidas, que felizmente não consigo lembrar. Que talvez nós nos questionamos querendo lembrar, mas Deus é tão bondoso que não nos deixa lembrar do que fizemos ou não fizemos. E a fé tem que ser uma fé consciente. E a fé só se torna consciente quando nós estudamos e compreendemos aquilo que nós queremos das nossas vidas. Porque quantos homens caem por causa de sua própria culpa? Quantos são vítimas do seu desleixo, imprevidência, orgulho e ambição? Quantas pessoas arruinadas pela desordem, desânimo, má conduta ou por não limitarem seus desejos? Quantas uniões infelizes, frutos de interesse e vaidade, o qual o coração não valeu de nada? Quantos desentendimentos e desastrosas disputas se evitariam com um pouco mais de calma e menos melindres? Quantas doenças e enfermidades resultam da imprudência e excessos de toda a ordem? Quanto de nós ainda deixamos desenvolver em nós o germe do orgulho, do egoísmo e da tola vaidade que resseca no nosso coração? Que todos aqueles
que são feridos no coração pelas contrariedades e decepções da vida, interroguem friamente as suas consciências. Busquem primeiro a origem dos seus males que os afligem e que percebam que na maioria das vezes não podemos mais dizer: ah, se eu tivesse feito ou deixado de fazer tal coisa, talvez eu não estaria nessa situação. O que eu não deveria ter feito para não estar nessa situação? Nesta vida, nada. Nas outras, sim. Mas como diz o nosso amigo Chico Xavier, o passado já passou. Nós não podemos mudar o nosso passado. Nós podemos, sim, mudar o nosso futuro. E nós temos que fazer isso. Acender essas luzes dentro de nós, para que nós possamos acender luzes nos outros. Principalmente nessa pandemia, onde a escuridão está predominando dentro dos lares. E nós que somos simpatizantes do Espiritismo, temos que acender essas chamas dentro de nós e emanarmos aos outros, para que essa luz predomine, para que a espiritualidade superior tenha mais força de continuar esse trabalho que está fazendo. Deste modo, o homem, a maior parte dos casos, é o autor dos seus próprios infortúnios. Mas ao invés de reconhecer isso, acha mais conveniente e menos humilhante e por sua vaidade acusar a sorte, a providência, o azar, a sua má estrela, enquanto a sua má estrela é a sua própria negligência. No livro dos Espíritos, ainda na questão 919, encontramos o complemento da resposta do Espírito Santo Agostinho a Kardec e a nós, que ele diz assim: o conhecimento de si mesmo é, portanto, a chave do progresso individual. Ou seja, nós só vamos acender essa luz dentro de nós se nós nos aceitarmos como nós somos, porque nós estamos passando as nossas necessidades, as nossas dificuldades e as nossas facilidades. Os males dessa natureza, que formam seguramente a grande maioria das contrariedades da vida, e o homem só as evitará quando trabalhar para o seu aperfeiçoamento moral e ético. Joana de Ângeles ainda complementa no livro O Homem Integral, dizendo, na página 21, o grande desafio contemporâneo para o homem é o seu autodescobrimento. Não apenas a identificação das suas necessidades, porque necessidades todos nós temos. Como nós temos necessidades, mesmo nessa quarentena, né? Parece que as necessidades aparecem mais. Mas nós temos outras necessidades que às vezes nós apagamos dentro de nós. Mas principalmente da sua realidade emocional. E ainda Joana de Ângeles diz que uma das maiores necessidades são as aspirações legítimas e as reações diante das ocorrências do cotidiano. Essa é a maior escola para o nosso autodescobrimento. Nós vamos saber se nós estamos nos tornando bonzinho ou só na frente dos outros. Porque quando alguém buzina atrás de nós no trânsito, a gente se passa um pouquinho às vezes. Esse é um grande termômetro para nós começarmos a nos medirmos um pouquinho. Mas, gente, nós não podemos mais simplesmente dizer ou aceitar esse velho ditado: é errando que se aprende. Na verdade, meus irmãos, nós já erramos tanto e continuamos passando da mesma maneira que pensamos há milênios. Não podemos mais pensar que é errando que se aprende, porque já erramos demais. Vem encarnação, passa a encarnação, volta a encarnação e nós não conseguimos mudar. Não conseguimos fugir de nossas tendências que trazemos na bagagem de outras vidas. Vamos, em primeiro lugar, nos conhecer.
Mas tenhamos muito cuidado no processo do autodescobrimento. Porque se fizermos, de alguma maneira, grande parte desse autodescobrimento, um movimento de autorreflexão narcisista do ego, não vai servir de nada. Quando vamos nos conhecendo, nós não vamos nos empoderando, nós não vamos nos achando. Na verdade, meus irmãos, nós vamos diminuindo. Mas não é esse diminuir de inferioridade, não é o diminuir do menosprezo, é o diminuir no sentido de assumir o nosso verdadeiro lugar nesse mundo, que é muito pequeno, extremamente pequeno. Maria Teresa de Calcutá, com todo o seu trabalho de caridade, a comparou como uma pequena gota no oceano. Mas não no sentido do menosprezo, porque ela mesma dizia, sem essa gota, o oceano não é mais o mesmo. Esse é o grande trabalho do descobrir-se. Quando, no meio de toda essa insignificância, nós somos capazes de encontrar nossa angelitude. Quando nos fizemos pequenos de verdade, podemos nos tornar grandes, mas não pelo que somos, mas pela possibilidade da habitação de Deus em nós. Não desse ego que sabe tudo o que faz, o que acontece, mas como diria Paulo, eu vivo, mas não sou eu que vive, é o Cristo que vive em mim. Para finalizar, vamos usar uma pequena frase de Joana de Ângeles, que diz assim: o grande desafio contemporâneo para o homem é o seu autodescobrimento, dando partida imediata para a sua reforma íntima e assumindo a própria responsabilidade de que conseguimos sim nos mudarmos. Basta que nós tenhamos bastante vontade. Obrigado pela presença de todos, obrigado pela presença da espiritualidade, dos meus amigos que se fizeram presente nessa exposição. Espero que vocês tenham aproveitado e peço a vocês, mais uma vez, nos concentramos um pouquinho e pedimos a Deus, a Jesus, a espiritualidade maior, que ela possa nos inspirar a acender essa luminosidade dentro de nós, para que nós também tenhamos fé, tenhamos confiança, acreditamos, essa fé consciente, para que essas mudanças que vamos passar daqui para frente possam ser passadas com força, com fé e com sabedoria. Que dentro de nós acendamos essas nossas chamas e que essas chamas possam ser contagiadas por outros. Que a paz de Jesus permaneça sempre no coração de todos. Um beijo no coração de todos. Muito obrigado pela presença. Que assim seja.